Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Outro Olhar. Um ótimo sábado para quem nos acompanha aqui pela Band, seja pelo rádio ou pela internet. Eu sou a jornalista Melina Fernandes e estou substituindo o nosso querido Kleber Benvenu. Produtividade, eficiência e também aumento da rentabilidade são alguns dos benefícios trazidos aos produtores rurais nos últimos anos. Isso devido às tantas soluções tecnológicas que surgiram e ainda surgem diariamente para auxiliar no trabalho nas lavouras. Essa evolução da tecnologia no campo é o assunto do nosso Outro Olhar de hoje. Nos próximos minutos eu converso com Guilherme Lobato, presidente do Conselho de Administração da Connect Farm. Lobato reside em Nova York e lidera os planos de crescimento e expansão global da marca. Lobato, bom dia, seja bem-vindo ao Outro Olhar, tudo bem contigo? Tudo bem, Melina, um bom dia, prazer estar contigo, com todos os ouvintes aqui, do programa, satisfação estar com vocês. Igualmente. A Connect Farm é uma plataforma de inteligência de dados, Lobato? Esses recursos de monitoramento oferecidos atualmente são coisas que pareciam distantes da realidade há alguns anos, são ferramentas que vieram para melhorar e facilitar a vida dos produtores rurais? Sim, sem dúvida, Melina? Nós temos hoje, e principalmente nos últimos anos, se a gente olhar o nosso comportamento, não falando de agricultura, nos últimos 10 anos, por exemplo, o quanto que a inteligência artificial, outras tecnologias, como a própria automação, mudaram o nosso dia a dia. E na agricultura não é diferente. Na agricultura, e felizmente no Brasil nós temos muitos agricultores inovadores, então a agricultura é uma atividade que precisa cada vez mais e produzir melhor. E sem dúvida nenhuma, ferramentas como inteligência artificial, automação, sistemas vieram sempre, foram adaptadas pelos agricultores, e vieram para ficar, porque justamente esse é o grande desafio da agricultura. E vamos um pouquinho na prática, como que essa tecnologia pode aumentar a produtividade para uma demanda global de alimentos, por exemplo, claro, sem esquecer da sustentabilidade, alguns exemplos práticos de como se dá essa aplicação da tecnologia no campo. Perfeito. Então, a Connect Farm ela foi fundada em 2019, nós começamos com 11 agricultores no estado do Rio Grande do Sul, hoje nós estamos em mais de 500 agricultores em 10 estados do Brasil, e o que a Connect Farm faz, o que a nossa plataforma faz? Nós temos o primeiro índice de performance produtiva para o produtor. O que acontece nas lavouras, dos produtores é que eles têm diferentes sensores, diferentes tecnologias que trazem muitas informações de dados, trazem informações de clima, trazem informações do solo, trazem informações das genéticas, das variedades, dos híbridos que eles vão plantar, imagens de satélite. O que a Connect Farm faz é integrar todos esses dados dentro de uma plataforma e trazer para o produtor um índice de performance produtiva, onde ele vai saber cada talhão da fazenda dele, qual é o potencial dessa performance produtiva que ele pode ter nas culturas da soja, do milho, do arroz, do trigo, e agora nós estamos lançando isso para a cana e para o café também. Então, o produtor, nós organizamos esses dados e trazemos essa solução para que o produtor saiba que nível de investimento ele vai fazer em cada talhão da fazenda dele, qual é a melhor variedade de soja, a mais adaptada com o equilíbrio de solo que ele tem e com a oferta climática do ano. E isso foi uma adoção muito rápida, por isso nós tivemos um crescimento, estamos tendo, felizmente, um crescimento muito rápido da nossa adoção da plataforma dos produtores, porque justamente ajuda eles a produzir mais. Nós tivemos resultados consistentes aí nos últimos 3 anos de mais de 15% de produtividade e também auxilia muito, Melina, na lucratividade da atividade rural. E um último ponto, sem falar, sem dúvida nenhuma, é o melhor uso também dos insumos agrícolas. Ou seja, o grande desafio da agricultura, com as tecnologias, nós temos muitas tecnologias muito boas hoje na agricultura, mas você saber o como, o quando e o onde utilizar cada uma delas é o que vai fazer a chave do sucesso. E é isso que a nossa plataforma organiza e direciona o produtor a auxiliar eles juntos para produzir mais e melhor aí na agricultura. E esse é um tema bem atual, Lobato? A gente vê aí, nesse ano, com a questão de algumas sanções devido à guerra na Ucrânia, essa questão de saber como aproveitar melhor os insumos é um debate super atual e que a gente vê que
para o futuro, essencial para a atividade agrícola, né? Exatamente, né? Então, infelizmente, num período tão ruim, né, de guerra que nós estamos passando, nos mostrou a fragilidade hoje, né, de um mundo com uma população grande, né, e com o desafio, né, de todo mundo ter acesso a alimentos. E isso mostrou a fragilidade desse sistema. Esse é um ponto. A outra questão são as mudanças climáticas, né, o como que nós podemos fazer melhor para o ambiente. Lembrando que, por exemplo, na Europa existe já um Green Deal, na Europa assinado até 2030, 2040 com reduções. O mesmo acontece aqui nos Estados Unidos. O Brasil também tem um pacto, né, assinado recentemente, né, de reduções drásticas de emissões. E tudo isso traz para um contexto de agricultura em produzir mais e produzir de uma melhor forma, né? E os produtores estão fazendo isso e vão fazer isso, avançamos muito na agricultura, vão fazer muito bem, né, nesse compromisso. Então, eu não tenho dúvida de que a nossa tecnologia auxilia os produtores justamente isso, né, a direcionar o uso dos insumos da melhor maneira e também para potencializar isso. E nossos produtores têm tido grandes resultados nas culturas da soja, do milho, né, em outras culturas, e isso tem feito com que a gente tenha crescido junto com os agricultores nesse desafio. Pegando esse gancho aí da questão do compromisso, né, se fala muito em agricultura sustentável, agricultura regenerativa, falamos aí que o Brasil já tem alguma coisa assumida no sentido desse compromisso também na questão ambiental. Me explica um pouquinho o que é agricultura sustentável, o que é agricultura regenerativa, como e onde isso já é realidade no Brasil? Bom, eu vou tentar explicar de uma forma bem ampla, né? É claro, tem muitos especialistas no Brasil, felizmente, e globalmente, né? Mas no Brasil nós temos muitos técnicos nas nossas universidades, né? Especialistas em agricultura regenerativa. Nós temos hoje, né? Parte do nosso diretor, nosso técnico institucional é o professor Santi, né? Que ele tem aí uma carreira dedicada ao plantio direto, que é uma das principais práticas aí quando a gente fala, né, de uma agricultura sustentável, que é uma agricultura com palhada, ou seja, o uso, né, das plantas de cobertura, né, isso é um marco, né, no Brasil, que fez 50 anos, felizmente, no Brasil, mas ainda é um desafio, não somente em algumas regiões do Brasil, mas globalmente, né, principalmente aqui nos Estados Unidos, um grande, enorme desafio. Então, quando a gente fala de uma agricultura sustentável, é a agricultura justamente que ela combina boas práticas combinadas com o ambiente. Uma das grandes práticas associadas a isso é o uso de plantas de cobertura. E nisso, felizmente, na Connect Farm, nós temos aí trabalhos, né, mesmo antes do lançamento da empresa, de mais de 10 anos, com aprendizados com diferentes usos de plantas, mixes de plantas de cobertura, o que venham a potencializar, né, os resultados nas grandes culturas, como soja e como milho, né, mas que também venham a melhorar esse equilíbrio no solo. Ou seja, com o nosso algoritmo, com a nossa tecnologia, nós damos uma chave para o produtor, onde, através de todas as análises que foram feitas e os dados coletados, nós indicamos para o produtor qual é a melhor planta ou combinação de plantas que ele deve utilizar, né, pós-safra ou antes da safra, para ele ter melhores resultados e também ajudar o meio ambiente. E uma das coisas que sempre preocupou a sociedade é que as novas tecnologias tirariam postos de trabalho. Isso realmente aconteceu no campo com o surgimento das inovações tecnológicas, da mecanização, porque a gente está falando aqui de algoritmo, a gente está falando de dados, mas, na verdade, por trás dessas máquinas, né, por trás dessa tecnologia, tem pessoas, né? Precisa ter pesquisa, precisa ter estudo sobre isso. A mecanização, as tecnologias tiraram postos de trabalho ou são uma oportunidade? A minha visão, né, e lógico, vão ter várias vertentes e várias crenças, eu vejo como uma grande oportunidade. Né? A necessidade da mão de obra também é uma fragilidade que nós estamos, né, nesse período de pandemia, pós-pandemia, nós estamos verificando. Né? Tanto isso no Brasil, quanto nos Estados Unidos, estou falando de forma muito ampla, e na agricultura não é diferente. Né, a demanda de postos de trabalho continua, mesmo com todos os novos serviços que vêm, ela continua. E isso respalda a minha opinião no sentido de que, sim, há uma transformação, sim, há uma demanda, uma especialização maior por uma especialização de trabalho, mais conhecimento, mas o fator humano na agricultura ele é fundamental. Nós somos uma empresa de tecnologia, né, nós dispomos de uma plataforma para o produtor, mas nós não abrimos mão também de oportunizar o produtor de ter acesso aos nossos técnicos, né?
E isso é uma forma muito interessante como nós, é um ganha-ganha, muito produtivo, nós com o produtor rural, né? Então, nós usamos a tecnologia, e se o produtor demandar também dos nossos serviços, que ele tem um apoio de um técnico nosso presencialmente, nós também ofertamos. Então, o que eu acredito, Melina, assim, é que, por mais que nós tenhamos o máximo de automação evoluindo rapidamente nos próximos anos na agricultura, vai ter uma demanda enorme, porque o mundo não para de crescer, o mundo precisa de alimentos, e as pessoas fazem sentido junto com as tecnologias. E já que estamos falando dessas tecnologias e de empregabilidade, postos de trabalho, se fala muito na questão da saída dos jovens do campo. Essas novas tecnologias podem trazer os jovens de volta para o campo, manter os jovens no campo, como que ela pode até, tem essa tendência hoje e de que forma ela pode, inclusive, garantir a sucessão rural? Melina, eu acho que sem dúvida, tá? Eu concordo muito com o que você falou, eu acho que a tecnologia ela é um atrativo para os jovens, né, e até para os jovens transformar a tecnologia, perdão, a agricultura. Um outro fator que para mim é a maior oportunidade de sustentabilidade globalmente é a agricultura. A agricultura é uma grande oportunidade de nós fazermos exatamente, né, toda essa pressão que há das emissões de carbono. Nós temos hoje tecnologias que podem promover, né, solos mais saudáveis, né, e, consequentemente, absorção maior de carbono. E eu acredito que muitos jovens hoje estão muito imbuídos nessa causa, e com certeza eles podem contribuir. E eles vão contribuir com esse mindset, né, com esse objetivo, e sem dúvida nenhuma, porque novas tecnologias estão auxiliando os produtores. Então, eu vejo uma oportunidade única para a agricultura, né, uma atividade tão nobre, né, de nós conseguirmos produzir mais alimentos, né, para ter esse acesso a todo mundo e de uma maneira melhor. E os jovens, sem dúvida nenhuma, toda essa geração que já vem com esse mindset, tem muito a contribuir e já estão contribuindo, né, visto todas as tecnologias que têm saído globalmente. E na nossa empresa também, nós somos uma empresa com muitos jovens que tem exatamente isso, e isso faz um mix muito bom, né, de experiência, com práticas que já vêm sendo adotadas no campo de muito tempo, né, e com todo o conteúdo que os jovens podem oportunizar com esses desafios. Qual é a maior inovação que a gente tem hoje no campo e que há alguns anos, assim, a gente sequer imaginava? Olha, eu acredito piamente, a inteligência artificial ela é fantástica, né? O poder que nós temos, desde os primeiros monitores de colheita, né, lançados aí há mais de 20 anos, enfim, sensores que começaram a trazer dados da atividade rural, eu vejo nisso, Melina, uma enorme transformação. Você poder, dentro de uma indústria a céu aberto, você com os dados, você conseguir interpolar esses dados e saber exatamente, né, você poder direcionar as suas práticas. Isso, para mim, é uma enorme conquista e uma enorme oportunidade para os próximos anos. Eu não tenho dúvida de que isso tem um efeito extremamente transformador, né? E um segundo ponto, sem dúvida nenhuma, são as automações, né? Nós estamos vendo aí novas tecnologias que estão sendo lançadas, automação, né, de máquinas, mas elas só são viáveis se você tem bons dados na sua propriedade para você ter essa autonomia, né? Então, uma coisa ligada à outra, para mim, sem dúvida nenhuma, é isso que já está transformando muito a agricultura e vai fazer com que nós sejamos mais eficientes aí nos próximos anos também. E como fazer a inclusão digital do homem do campo? Quais são os desafios diários, Lobato? Existem muitas pessoas que falam, e eu acredito muito nisso, né? Eu, sendo um filho, né, de um professor, né, de agronomia, também pecuarista, agricultor, eu acredito que o agricultor, ele é o maior, se não o maior, né? É difícil de eleger o maior, mas o agricultor é um inovador nato. Para você trabalhar na agricultura, você precisa de muita inovação de processos. Você é extremamente exigido, porque além dos processos e a atividade que você tem que executar, você tem um ambiente a céu aberto. Você está exposto ao risco, vamos dizer assim. Você faz um planejamento, você trabalha todo dia para plantar uma lavoura, né, para você fazer o melhor, mas você está aberto a ter falta de chuva, excesso de chuva, né? Você pode ter vendaval, é uma indústria a céu aberto.
Então, o agricultor, ele é desafiado diariamente a adotar a inovação, não somente de novas tecnologias, como eu mencionei aqui, inteligência artificial, automação, mas ele é desafiado em melhorar os seus processos dia a dia, de conectar as pessoas na sua propriedade, de trabalhar com seus profissionais dentro da sua lavoura, com a sua própria família, né, que é o caso da maior parte dos agricultores no mundo, né, do pequeno agricultor. Então, o agricultor, ele é, para mim, a categoria profissional que adota a tecnologia de uma maneira mais rápida. Nós já vimos isso acontecer em vários exemplos no Brasil, por exemplo, com a biotecnologia, ou até mesmo com o plantio direto. O produtor no Brasil, quando ele viu as vantagens do sistema de plantio direto, 50 anos atrás, rapidamente isso tomou conta do país, justamente porque o produtor viu que aquilo era uma grande vantagem, não somente para ele, mas para a sociedade, e ele adotou rapidamente. Então, eu sou um fã, suspeito, né, dos agricultores, mas eu acho que na categoria profissional, o agricultor está de longe, né, um grande inovador, e ele adota rápido porque o ambiente exige muito do agricultor, em todas as categorias. Mas avançando um pouquinho, existem desafios, né, Lobato? A gente tem um país de proporções continentais. Eu trabalho muito com a questão da área da saúde, né, pelo atendimento do Hospital Moinhos de Vento aqui na Critério, e a gente vê, por exemplo, a questão de fazer a telemedicina chegar, que levaria saúde para locais onde tu não tem especialistas, né? Então, assim, eu te pergunto nesse sentido, como é que fica essa questão da conectividade? Como é que fica? Nós estamos falando de dados, de plataforma digital, de levar essas tecnologias para o campo, né? Como é que fica num país como o Brasil, continental, onde a gente tem uma dificuldade de acesso à internet, à conexão nesses rincões, e além dessa questão também, em muitos lugares onde tem a conexão, tem muita instabilidade, né? Dá para dizer que isso é um desafio? Enorme desafio, tá, Melina? Nós estamos aqui, né, como eu fisicamente aqui como empresa desde o ano passado, e recebi por várias vezes, até recentemente um pacote do governo americano, ele botou mais incentivos à conectividade no campo, mais acesso, como você mencionou, acesso ao sinal de celular, né, ao sinal de internet no campo. E ao longo dos últimos 5 anos eu pesquisei, né, de diferentes presidentes, enfim, aliás, nos últimos 10 anos, houve diferentes pacotes de acessos, né. Eu, navegando nas áreas rurais dos Estados Unidos, a conectividade é muito melhor do que no Brasil. Mas, mesmo assim, há críticas severas aqui. E elas fazem sentido porque muitos produtores não têm acesso, continuam não tendo acesso. Então, já foram feitos investimentos bilionários e o desafio continua mesmo. Quando eu faço um paralelo isso com o Brasil, existem ótimas iniciativas, evoluímos muito, né? Mas é como você mencionou, existe ainda um oceano para atravessarmos ainda em relação à conectividade dentro das propriedades, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu sou um otimista, né? Mas o desafio da conectividade, ele existe muito, e quando ela chega, ela é realmente transformadora nas propriedades, né? O mesmo acontece com os grandes avanços que nós tivemos de logística. No Brasil, nós tivemos vários avanços, mas o nosso país é um continente, como você mencionou. Então, o produtor, ele está em áreas muito afastadas e ele tem que levar a sua produção para algum lugar, né? E isso existem perdas no nosso processo. Então, sem dúvida nenhuma, acho que estamos aí, sim, com grandes avanços, mas é realmente super desafiador, sob o aspecto da conectividade, sob o aspecto da logística, sob o aspecto também, né, de trazermos toda essa inovação, de conectarmos ainda profissionais, de capacitarmos os profissionais, é um grande desafio para o produtor rural, né? As empresas, assim como no agronegócio, né, como cada propriedade, ela depende das pessoas. A tecnologia faz parte disso, mas as pessoas fazem a diferença, né? E isso continua como um grande desafio sobre capacitação, integração, né, para as pessoas cada vez mais adaptar e integrar tecnologias aí no campo. Já que estamos falando dessa questão, tocamos aí no assunto dos governos investirem, né, em conectividade, existem também financiamentos para todas essas ferramentas tecnológicas? É uma realidade isso? Elas estão ao alcance de quem precisa? Olha, existem, eu desconheço de algumas de linhas de financiamento, tá? Mas aí é um desconhecimento meu, tá? Mas existem incentivos de empresas que oportunizam, né, em serviços de integração de antenas, né, existem empresas que fazem isso, né, mas aí, com certeza, é um acesso privado, né, o produtor vai ter que investir, é uma questão de investir junto
com as empresas, né? O que vem acontecendo é uma escala muito maior, né, de novas soluções, de novas empresas, né, oportunizando essa triangulação de antenas, né, monitoramento de frota, né, consequentemente, trabalho de dados junto com as propriedades. Já faz alguns anos eu visitei algumas propriedades no Brasil mesmo, e aqui mesmo, nos Estados Unidos, produtores que têm uma sala de controle, né? Eu sei que isso é uma exceção dentro da agricultura, de novo, né, Melina, a agricultura é formada por pequenos produtores globalmente, né? Mas isso é um marco muito interessante, né? O produtor vendo por câmeras, sabendo onde está a sua frota, como que está indo a sua colheita, o seu plantio, dentro de uma sala, né? E eu acredito muito que nós temos uma jornada longa, mas que muitos produtores vão ter acesso a esse tipo de tecnologia no futuro, né? Mas isso, como a gente mencionou aqui, é uma estrada a se percorrer. As cooperativas sempre tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da agricultura, no apoio aos produtores rurais. Como é que elas se inserem nesse contexto da digitalização? As cooperativas, elas têm um papel fundamental, né? Se a gente olhar a história do Brasil, não só do Brasil, mas globalmente, né? Cooperativas de produtores, elas sempre são um marco na agricultura e continuam inovando, né? O próprio Brasil hoje, cooperativas que eu conheço muito bem, são grupos fantásticos, né? Hoje apoiam centenas de milhares de produtores no Brasil, fazem com que o produtor, além de, né, fazem todo sentido, não somente na produção, mas na agroindústria, no caso do Brasil, e globalmente, né, em muitos outros países. Então, a cooperativa, ela, com certeza, ela é um dos grandes marcos, é um dos grandes pilares da agricultura global, e continua sendo no Brasil. Com muito orgulho, das maiores cooperativas globais, muitas delas são brasileiras, é um motivo de orgulho para o nosso país, elas trabalham em multi-estados, têm uma filosofia, né, de apoio ao produtor rural, e fazem um papel fundamental, Melina, justamente nesse papel da industrialização na agroindústria, né, ou seja, geram valor para o produtor e geram valor para o nosso país. Então, tem um papel fantástico. Nós temos ainda uns minutinhos, eu tenho mais 2 perguntas. Eu queria saber o que nós temos a aprender com os países que estão aí na ponta, que são uma referência em termos de tecnologia aplicada ao agro. Olha, é muito interessante essa troca, né? Na verdade, o Brasil é um país jovem, né? É uma agricultura jovem, se comparada a agricultores aqui nos Estados Unidos e na Europa. Nós estamos falando do agricultor hoje no Brasil, se não me falta a memória, é uma média de idade de 44 anos de idade, versus 58 aqui nos Estados Unidos. Quando a gente fala de média, né, a média é realmente, né, se você vai ter agricultores mais experientes, vamos dizer assim, né, e potencialmente mais jovens no Brasil. Tá? Essa troca tem sido muito intensa, há muito tempo tem sido muito intensa, né? Então, produtores, desde no Brasil, quando começaram, né, a plantar trigo, a plantar soja, trouxeram muitas tecnologias, né, existentes aqui nos Estados Unidos, ou propriamente, né, na Europa, né, essa troca fez com que a fortaleza, né, do agronegócio no Brasil. Eu piamente acredito que um ponto muito importante aqui dos Estados Unidos, né, o agricultor aqui nos Estados Unidos, ele trabalha muito integrado, ele são muitas famílias que são produtoras, a exemplo do Brasil, e eles trabalham muito bem essa questão propriamente da automação, né, com máquinas, né, esse trabalho otimizado, e isso é uma realidade que eu acho que o Brasil vai ser muito importante. Então, esse trabalho junto, né, da operação agrícola, muito importante, né, com o Brasil, né. O que é um fato que, para mim, muito interessante o Brasil tem muitos exemplos positivos de agricultura sustentável. E eu sou realmente, hoje, aqui eu vejo uma grande oportunidade para nós, brasileiros, explorarmos questões como 50 anos do plantio direto, para regiões da Europa, para regiões aqui nos Estados Unidos, né? E, da mesma forma, eu vejo que os americanos têm a nos trazer cada vez mais o uso de tecnologias, né, o uso de dados para melhorar o seu posicionamento das lavouras em soja, em milho e outras culturas, né, e tecnologias também como automação. Então, eu vejo que há uma sinergia muito boa, mas o Brasil cresce
e cresce muito rápido, justamente pela nossa... Nós nascemos com esse DNA no Brasil, graças a Deus, né, de alimentarmos o mundo, e eu não tenho dúvida do papel, cada ano é mais surpreendente, e a recepção aqui nos Estados Unidos ela sempre é muito positiva e surpreendente de o quanto que a agricultura brasileira é importante para o mundo, e o quanto que ela vai crescer ainda mais, que ela é o maior potencial global. E no fim respondeu a minha última pergunta, que era justamente o que vocês esperam do futuro do agronegócio. Então, muito obrigada, Guilherme, pela participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado, Melina, muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa. Obrigada. O Outro Olhar fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado e Opinião Pública. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse e outros programas na íntegra, além dos comentários diários do Kleber Benvenu no Spotify. Basta seguir Kleber Benvenu, com GNU no final, e diariamente ter acesso aos conteúdos. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana.